Tudo bom, galerinha do oitavo ano? Como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Estão se cuidando dos próximos, se alimentando direitinho, fazendo exercício para manter a imunidade em dia, né? E é claro, como eu sempre digo, estudar, né? Porque estudar é exercício para a mente, né? Também ajuda a manter nosso corpo legal, né? Já dizia aquele velho ditado, mente sã e corpo são, né? Galera, a aula de hoje é uma conclusão do capítulo 4 do nosso livro, tá certo? O capítulo 4 do nosso livro fala de puras, misturas e combinações. A gente já falou de substância pura, entropia, agora vamos falar sobre mistura e combinação, tá bom? Vamos começar. O que é uma mistura? São sistemas formados por duas ou mais substâncias puras. Logo, apresentam dois ou mais tipos de molécula, certo? Pessoal, quando eu falo de mistura, eu falo de mistura de substâncias. Que substâncias são essas? São as substâncias puras. Quando eu falo em substância pura, eu já estou dizendo, eu tenho apenas um tipo de molécula no meu sistema. Quando eu falo que um copo de água tem água pura, lá só tem molécula de H2O, de um único componente químico. E mais, se eu só tenho um único componente químico, então as propriedades daquele material estão associadas àquele tipo de molécula, àquele tipo de componente, tá certo? Ao H2O. Quais são as propriedades da água pura? Quais são as três mais conhecidas? Ela é inodora, ela é incolor e ela é insípida. Ok? Beleza? Então, pessoal, quando eu falo de mistura de substância, primeiro, eu falo de duas ou mais substâncias puras juntas no mesmo sistema, são misturas de substâncias puras, e, consequentemente, cara, esse sistema não tem propriedades definidas, porque eu tenho mais de um tipo de molécula, eu tenho mais de um tipo de componente químico, então a mistura jamais vai ter propriedades bem definidas, as propriedades vão variar, e vão variar de acordo com a quantidade dos componentes que fazem parte da mistura. A gente chama isso de composição. Composição aqui é a quantidade percentual, em porcentagem dos componentes de cada mistura. E as propriedades variam porque dependem dessa composição. Por exemplo, não existe só uma mistura de água e álcool. Eu posso misturar 30% de água com 70% de álcool. Eu posso misturar 70% de água com 30% de álcool. Eu posso misturar 50% de água com 50% de álcool. E cada composição dessa vai apresentar um conjunto de propriedades diferentes. Ficou claro? Beleza? Então, uma substância pura é expressa por fórmulas, H2O. Uma mistura geralmente é expressa por composição. Ok? Próximo slide. Alguns exemplos de misturas. Primeiro, atmosférico, cara. É uma mistura de 4 substâncias? Não. Eu coloquei 4 principais componentes do atmosférico em composição, em percentual. 78% do gás nitrogênio, 21% do gás oxigênio, só eles dois são 99% do atmosférico, certo? Os outros 1% são majoritariamente o gás argônio, 0,9%, e o gás carbônico, 0,04%. Os demais componentes são, por exemplo, os outros gases nobres, porque o gás argônio é um gás nobre, vapor de água, ok? Mas os 4 principais componentes do atmosférico, uma mistura de gases, são 4 substâncias diferentes, majoritariamente, são esses aí, tá bom? Então, mistura 4 substâncias químicas diferentes em um mesmo local, em um mesmo sistema. Água do mar. Cara, a água do mar é uma mistura líquida sólida, porque eu tenho a água e tenho sais minerais dissolvidos. Nessa mistura, eu tenho uma composição de 96,5% de água pura e 3,5% de sais minerais dissolvidos. Desses 3,5%, 55%, um pouco mais da metade, aproximadamente 1,8% desses sais minerais, são os cloretos. O cloreto mais famoso é o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, né? E o segundo componente majoritário entre esses 3,5% são os sulfatos, que correspondem a 7,7%. Só tem eles? Não, tá certo? São só os majoritários entre os 3,5%. O restante é água pura. E, cara, o ouro 18 quilates. Pessoal, o quilates é uma medida de pureza, tá certo? Vamos dizer assim. É uma medida de valor de uma joia. Cara, o ouro puro, aviso, o ouro puro ele não é uma mistura. O ouro puro ele é uma substância pura. O ouro 24 quilates é 100% ouro, então ele não tem nenhum outro componente na mistura. Então ele é uma substância pura. Cuidado! Se aparecer no exercício, num teste, ouro 24 quilates, substância pura.
Aí temos o ouro 18 quilates, que tem 75% de matemática, viu? Se 24 é 100%, que é o total, 18 quilates dá 75%. E temos também o 14 quilates. Fazendo o mesmo cálculo, você vai encontrar que o ouro 14 quilates ele tem aproximadamente 58% de ouro. Ok? O ouro 18 quilates, que é um dos mais comuns para confeccionar joias, tá certo? Porque ele tem um valor mais acessível do que o ouro 24 quilates, principalmente. É uma mistura formada por 75% de ouro, 12,5% de prata, 12,5% de cobre. Mas existe uma observação interessante sobre o ouro 18 quilates. Essa composição aqui é do ouro 18 quilates amarelo. Já devem ter ouvido falar em ouro branco, né? E tem ouro vermelho também. Vamos às curiosidades. Cara, só o cloreto de sódio, né, os cloretos são 55% daqueles 3,5% de sais minerais dissolvidos. Só o cloreto de sódio, ele corresponde a 86% de todos os sais minerais dissolvidos na água do mar. Certo? Então, naqueles 3,5%, um pouco mais de 2% é só cloreto de sódio. Gilma, o senhor não falou que os cloretos são apenas 55%? Cloretos, mas o cloreto de sódio, combinação dos elementos cloro e sódio, são 86% dos sais dissolvidos, e o resto é água, e o resto são os outros componentes. Por isso que se você dizer, de forma bem simplória, que a água é uma mistura de cloreto de sódio e água pura, você não está errado, não. Tá bom? E, cara, olha o ouro 18 quilates. Eu tenho ouro amarelo, tenho ouro branco, tenho ouro vermelho. Qual é a diferença? A composição e os componentes da mistura, tá certo? Claro que todos eles têm 75% de ouro, porque são 18 quilates, mas o amarelo, já mostrei antes, 12,5% de cobre, 12,5% de prata. O branco tem 25% de paládio, junto com 75% de ouro. O paládio, ele meio que tira o tom amarelo do ouro, aí fica ouro branco. E o vermelho é porque tem muito cobre, e o cobre é avermelhado. Eu tenho 25% de cobre e 75% de ouro, ele adquire a cor avermelhada. Deve ser muito bonito, né? Eu admito que eu nunca vi uma joia de ouro vermelho pessoalmente. Vamos lá? Materiais homogêneos e heterogêneos. Pessoal, tanto faz dizer material homogêneo e heterogêneo como sistema homogêneo e heterogêneo. Porque da mesma forma que a gente analisa um material, a gente analisa um sistema. Tá bom? Então, se eu ficar trocando essas palavras, por favor, é só... né? É automático, não é para confundir, tá bom? Tanto faz falar material como sistema, para efeito de compreensão do conceito. O que é um material homogêneo ou um sistema homogêneo? Pessoal, são sistemas que possuem uma fase visível. O que é fase? Fase, tá aqui embaixo, ó, é cada porção visível, contínua e homogênea. Quando eu falo contínua, homogênea de um sistema. Visível e contínua, visível e homogênea de um sistema. Tio, não entendi. Pessoal, pela fonte que eu peguei essa imagem, aí é uma mistura de água e álcool. Você consegue água e álcool? Certo? Você não consegue. Tanto é assim que se eu dissesse que só tem água pura aí, você também poderia acreditar, não é verdade? Por quê? Porque o álcool ele se dissolve na água. Certo? Consequentemente, eu vou ter apenas uma porção visível, que é esse líquido incolor. Eu tenho apenas uma porção uniforme e contínua em toda a sua extensão. Então, eu tenho apenas uma fase. Tá certo? E se eu tenho apenas uma fase nesse sistema, ele é monofásico. Uma fase. Perceberam que tanto pode ser uma substância pura, a água pura, ela tem esse aspecto, e pode ser uma mistura de água com álcool, também tem esse aspecto. Falei lá no início, né? E vou dizer de novo. Pessoal, substância pura e mistura é um critério de classificação, é quanto ao número de substâncias no sistema. Material homogêneo e heterogêneo ou sistema homogêneo e heterogêneo tem a ver com o número de fases do sistema, de aspectos visuais uniformes do sistema. Tá certo? São critérios diferentes. Então, eu posso ter uma substância pura heterogênea, posso. Eu posso ter uma substância pura homogênea. Eu posso ter uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Por exemplo, já fica uma dica importante. Toda mistura de gases é homogênea. Não interessa se é gás oxigênio com nitrogênio, oxigênio com ozônio, hélio com argônio. Toda mistura gasosa é homogênea. Não esqueçam disso. É uma regra, tá bom? Pessoal, outra coisa.
Os sistemas ou materiais homogêneos ou monofásicos também podem ser chamados de soluções, certo? Por que isso? Galera, solução é todo sistema que apresenta soluto e solvente. São os componentes de uma solução, os componentes de um sistema homogêneo. São o soluto e o solvente. Tio, para que essa classificação, tio? Porque eu não consigo distinguir os componentes em uma mistura homogênea. Outra dica, outra observação importante. Uma forma de diferenciar misturas homogêneas de misturas heterogêneas é que na mistura homogênea, água e álcool, eu não consigo distinguir visualmente os meus componentes. Ouro 18 quilates, eu consigo diferenciar ouro, prata e cobre? Não, tá aqui, eu tenho um aspecto uniforme visível, só esse material amarelo, né? E aqui na engrenagem, que é outra liga metálica, eu também não consigo distinguir os componentes dos metais que fazem parte. Então, numa mistura homogênea, eu não consigo distinguir os componentes visualmente. Como eu não consigo distinguir visualmente, eu não consigo ver mais de uma fase, então eu preciso criar uma classificação. Que classificação é essa? Os componentes de um sistema homogêneo são o soluto, primeiramente, que é aquele que é dissolvido, e o solvente, que é aquele que dissolve. Por exemplo, se fosse em vez de água e álcool, fosse água e sal dissolvido. Acabei de falar, né? O sal é dissolvido, ele é o soluto. A água, ela é o solvente, porque ela é que dissolve o sal, certo? Geralmente, quando se trata de composição, o solvente é o que está em maior quantidade. Por exemplo, lá no ar atmosférico, quem é o solvente? O gás nitrogênio. Na água do mar, quem é o solvente? A água do mar. Tio, e essa história da água ser solvente universal? Não é exatamente que a água dissolva todas as substâncias. Ela é o solvente universal porque ela dissolve com certa facilidade a maior parte das substâncias conhecidas. Tá certo? Por isso que é chamado de solvente universal. Mas universal aí não é todo, não é o universo mesmo, não. Tá bom? Ok? Ficou fácil de entender? Bora pra frente. Vamos falar agora de materiais ou sistemas heterogêneos. Diferentes fases, certo? Aqui eu já consigo diferenciar visualmente os componentes. Possuem duas ou mais fases visíveis. Lembrem-se que fase é cada porção contínua e uniforme visível de um sistema. Tá aqui, ó, uniforme até chegar aqui. Uniforme até chegar aqui. Certo? Contínua. Pessoal, claro que porção uniforme contínua é uma fase. Opa! Aqui tem uma descontinuidade. Aqui é outra porção homogênea, outra porção uniforme contínua. Então, tem duas fases, porque cada porção homogênea e uniforme contínua é uma fase. Tá bom? Então, eu tenho duas fases, dois aspectos visuais. Simploriamente, fase é aquilo que eu consigo identificar visualmente. Tá certo? Mas cuidado, não é só visualmente com o olho nu, não. Pode ser com microscópio, por exemplo, o sangue. O sangue a olho nu é uma mistura homogênea. Mas, na realidade, é uma mistura heterogênea, porque se você colocar uma amostra no microscópio, que também é um instrumento óptico, me permite ver, eu consigo diferenciar a parte sólida, que é o plasma, da parte... Desculpa. A parte líquida, que é o plasma, água e sais minerais solvidos, da parte sólida, que são os elementos figurados, que são leucócitos, hemácias e plaquetas. Tá certo? Então, eu consigo ver visualmente, através de um microscópio, mas é ver. Tá certo? Com auxílio de instrumento óptico, mas eu estou vendo, eu estou diferenciando visualmente essas fases. Então, cuidado, sangue e leite, que é outro que a olho nu pode trair a gente, são sistemas heterogêneos, tá bom? Fica a dica. Então, ó, aqui tem duas fases, aqui tem duas. Tio, mas só não tem água. Pronto, aí é uma substância pura heterogênea, só para reforçar aquele lance de que substância pura e mistura é uma coisa, homogênea e heterogênea é outra. Aqui pode ser muito bem uma substância pura, porque é água aqui, mas é heterogênea. Gelo líquido, certo? Aqui, ó, contínuo, uma descontinuidade, aí contínuo. Duas fases. Também duas fases. Granito, cara, granito é uma mistura heterogênea sólida de 3 minerais: quartzo, feldespato e mica.
Cada mineral desse tem uma corzinha característica, por isso que o granito é cheio de pontinhos, mas geralmente são pontinhos de apenas 3 cores, onde cada cor corresponde a um dos minerais que constitui esse material, certo? Como eu consigo distinguir 3 cores diferentes, 3 minerais diferentes, é uma mistura heterogênea de sólidos, uma mistura heterogênea de líquidos, uma mistura heterogênea de sólido e líquido, embora seja a mesma substância, não esqueçam disso, tá certo? Cuidado, não esqueça também do sangue e do leite, viu? A olho nu parecem homogêneos, mas são heterogêneos, porque eu consigo, com auxílio de instrumentos ópticos, diferenciar seus componentes. Tá ok? Beleza? Cuidado. Pessoal, são sistemas com 2 ou mais fases visíveis, e por isso podem ser chamados também de polifásicos, porque poli quer dizer mais de um. 2 fases, 3 fases, 4 fases, 5 fases. Eu posso especificar 2 fases, bifásico, 3 fases, trifásico, 4 fases, tetrafásico. Tá certo? Tetrafásico. Outra coisa que é muito comum perguntar em exercício, em teste. Cara, a mistura de água e óleo tem quantas fases e quantos componentes? Componente, substância. Fase é o que você vê. Então, por exemplo, aqui tem 2 fases e 2 componentes. Óleo e água. O óleo fica em 5 e tem a densidade menor. Não esqueçam disso. Aqui, ó. É um componente e 2 fases. 2 componentes e 2 fases. 3 componentes e 3 fases. Quartzo, feldspato e mica, cada um com uma cor característica. Certo? Então, atenção a isso aí, tá bom? Beleza? Próximo slide. E para finalizar, galera, vamos falar de combinação. Pessoal, eu vou ler porque eu tentei ser o máximo explicativo possível nesse slide, tá bom? Até comparando uma coisa com a outra para evitar erros. Quando juntamos substâncias diferentes em um mesmo sistema, podemos ter 2 situações, certo? Peguei 2 materiais, juntei em um mesmo local. Pode acontecer 2 coisas. Na primeira, as substâncias vão reagir entre si. Por exemplo, se eu pegar um comprimido de Sonrisal, sólido, se eu pegar um copo com água, líquido, e juntar um com o outro, eu vou ter a formação de gás, não é verdade? Ou seja, formou-se uma nova substância aí. Se formou uma nova substância, é porque houve uma reação química. E se houve uma reação química, trata-se de um fenômeno químico. Situação número 2. Juntei açúcar com água. O que é que eu obtive? Água doce. Garapa, né? Popular garapa. Por quê? O próprio nome já está dizendo, cara. Foi uma garapa, uma água doce. Ou seja, as substâncias não reagiram. Apenas uma meio que complementou a outra, tá certo? Eu só juntei, tá bom? Mas não teve reação química, não formou uma nova substância, tá bom? Na outra teve uma efervescência e eu não tinha esse gás antes. Então surgiu uma nova substância, no outro exemplo, né? Do comprimido de Sonrisal, por exemplo, com água, tá bom? Aqui não, eu juntei açúcar com água, água doce, então não teve reação. Não formou uma nova substância, certo? Se não formou substâncias novas, então foi um fenômeno físico. Vimos isso no capítulo 2, fenômenos físicos e químicos, lembram? Outras características. Quando eu faço uma junção de substâncias onde não há reação, ela pode ocorrer em qualquer proporção, cara. Eu posso colocar 200 gramas de água e 100 gramas de açúcar. Eu posso colocar 10 mil litros de água e 1 quilo de açúcar. Não vai reagir do mesmo jeito. Já no caso do comprimido com a água, essa reação, para que forme o gás, tem que ser sempre numa proporção fixa e bem definida. Tá certo? Senão essa reação não ocorre. Beleza? Outra coisa. Quando eu junto água e açúcar, eu consigo separar com facilidade. É só evaporar a água, filhote. Eu recupero o açúcar. Eu posso fazer uma destilação, aí eu recupero a água e o açúcar. Tá certo? Porque se eu evaporar a água, vai embora para a atmosfera. Não é verdade? Outra coisa. Nesse primeiro caso, as moléculas originais deixam de existir. Tio, mas espera aí. Quando eu boto o Sonrisal na água, continua tendo a água e o Sonrisal desaparece aos poucos, já tem gás. Como é que deixa de existir? O que eu quero dizer é o seguinte, que quando ocorre uma reação, para formar aquela nova substância, deixam de existir. Não é que só tem aquelas moléculas, não. Eu peguei 3 moléculas de A com 5 moléculas de B para produzir 6 moléculas de C. E só tinha elas. Não, cara. Num copo de água e Sonrisal tem muito mais moléculas dessas substâncias que reagiram, tá bom?
Então, quando eu falo de molécula deixar de existir, é que elas se transformaram numa nova substância. E é claro, essas moléculas iniciais tinham propriedades que sumiram. Agora tem as propriedades do novo material. E esse processo é chamado de combinação. Certo? No caso do segundo exemplo, né? Que é o açúcar com a água. Cara, continua sendo açúcar e água. Então, os componentes originais não perdem suas propriedades. Nesse caso, é apenas uma mistura. Juntei substância, não reagiu, mistura. Juntei substância, reagiu, teve uma reação química, combinação. Ok? E para finalizar, pessoal, ó, quando eu faço uma reação química, eu não consigo separar os componentes com facilidade, porque geralmente reações químicas são irreversíveis, né? Já vimos isso em capítulos anteriores. E no caso da mistura, que é apenas um processo físico, eu consigo separar com facilidade. Acabei de falar, né? Se eu pegar aquela garapa, botar numa panela e botar no fogo, a água vai embora, eu fico com açúcar. Ah, mas a água se perdeu. Se perdeu, não, virou vapor de água. Mas eu consigo separar a água e o açúcar. Tá ok? Beleza? Então, meus amores, fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo encontro. Espero ter ajudado vocês. Beleza?